então, dando continuidade ao nosso estudozinho de termoquímica, ok? O assunto que nós vamos ver hoje chama-se Lei de Hess. Bem, uma forma simples de você entender a Lei de Hess é a seguinte. Imagine que você tenha um gráfico, né, que faz um corte transversal ao caminho que você tem que sair da sua casa até chegar à casa da sua namorada, ok? Então, você tem a altura aqui da casa de onde você vai sair e aonde você quer chegar, ok? Bem, a lei de Hess diz que a diferença de altura entre a sua casa e a casa da sua namorada depende única e exclusivamente da sua entalpia inicial e da sua entalpia final. O que significa isso? Se você for seguindo esse caminho, ou se você for seguindo um caminho direto, você pode gastar mais tempo ou menos tempo. Mas a diferença da altura é independente de você seguir um caminho direto ou de você seguir vários caminhos. Então, se você tiver uma, duas reações, perfeito? Você pode usar essas duas reações para calcular a diferença de altura. Como se você fosse direto. Imagine que esse processo aqui não seja possível, mas você consegue calcular a diferença de altura usando essas duas outras reações. Então, imagine que você tenha as seguintes reações, ok? Carbono mais oxigênio, dando origem a CO2, estado gasoso, e o ΔH é igual a menos 49 kJ. Segunda reação, você tem hidrogênio mais oxigênio, dando origem a água gasosa, meio mol, ok? E que o ΔH seja igual a menos 58 kJ. A terceira, você tem hidrogênio mais carbono, grafite, dando CH4 gasoso, ΔH é igual a menos 120 kJ. Ok? Balanceando a equação, que a equação tem que estar balanceada, H2. Aí, imagine que eu chegue e peça para vocês. Calculem o ΔH da reação CH4 mais O2 dando CO2 mais H2O. Você não sabe esse ΔH. Você deseja calcular esse ΔH, ok? E para tanto, você vai usar a seguinte estratégia. 2 dá 4, né? Então, 2 oxigênios. Beleza. Então, vamos lá. De novo, o que consiste, perfeito, a lei de Hess? Você tem 1, 2, 3, 4 reações, perfeito? Estas 4 reações você vai utilizar para calcular o ΔH de uma reação desconhecida. Você vai supor
que esta reação direta, você consegue calcular o ΔH da reação direta, mas seguindo 3 caminhos, usando 3 reações, como se você fosse fazer em 3 etapas distintas. Então, você vai usar as etapas para calcular a reação direta. Como é que nós fazemos isso? Então, primeiro, onde você encontra CH4? Na reação 1, 2 ou 3. Aí você olha na reação 3. Tem ele aqui, ó. Quantos mols você tem aqui? 1 mol. Quantos mols você tem aqui? 1 mol. Só que aqui está no produto e aqui está no reagente. Então, eu vou pegar essa terceira reação, simplesmente vou inverter. Ok? Eu simplesmente vou inverter esta reação. Como inverter esta reação? Escreve ela invertida. CH4 e use a lei da termoquímica. Qual é a lei? Se eu inverter a reação, ok? O que acontece com ΔH? 2H2, qual é o estado físico? Gasoso, mais carbono, estado físico, grafite. O que acontece com o ΔH desta reação? O ΔH dessa reação inverte, mais 120 kJ. Ok? Então, eu vou usar a lei da termoquímica. O que diz a lei da termoquímica? Se uma reação é invertida, ok? Se ela é invertida, o ΔH dela se torna sinal invertido. Bem, segundo, onde tem o oxigênio? O oxigênio ele tem na segunda e na primeira, então você ignora o oxigênio. Os elementos que estão repetidos, eles vão aparecer automaticamente quando você somar as equações. CO2, onde é que tem o CO2? O CO2 está primeira reação. Quantos mols eu tenho do CO2 aqui? 1. E aqui? 1. Estado físico, gasoso. Estado físico, gasoso. Produto, e aqui? Produto. Então, eu vou pegar a reação 1 e vou simplesmente manter. Eu vou manter. Então, vamos escrever aqui a equação 1, mantendo ela. Carbono, estado sólido, mais oxigênio, estado gasoso, dando origem CO2, estado gasoso. ΔH é igual, mesmo valor, menos 49 kJ. Beleza, menos 49 kJ. Agora, só falta a água. Onde é que está a água? Primeira, segunda, terceira equação. Segunda equação. Quantos mols você tem de água aqui? 2. E aqui? 1. O que diz a lei da termoquímica? Se a equação for multiplicada por 2, o que vai acontecer com o meu ΔH? Então, eu posso pegar essa aqui e vou dobrar toda ela. Mas tem que ser toda. Ok? Então, vamos lá. Dobrando todo mundo. 2 hidrogênios, então você escreve lá. 2 hidrogênio mais 2 vezes meio dá 1. 1 oxigênio, dando origem 2 águas. Então, você escreve lá 2 águas e o ΔH é igual o dobro. 8 vezes 2 dá 16, vai 1, 5 vezes 2, 10 com 11, 116 kJ, né? Sinal negativo. Perfeito? Então, não se esqueça, qual é o estado físico da água? Gasoso, eu tenho que olhar, porque às vezes tem uma quarta reação só para igualar carbono gasoso a carbono gasoso, ou então às vezes o carbono que é grafite e ele coloca diamante. Então, se tiver 4 reações, você terá que usar as 4 reações. Se tiver 3, você terá que usar as 3 reações. Então, não se esqueça, ok? Ok? Então, você pode simplesmente chegar e olhar. 2 hidrogênios, oxigênio, CO2, água. Beleza. Agora você vai
somar as equações. Ao somar as equações 3, 1 e 2, se você obtiver a equação desejada, basta você somar os ΔH, que será o mesmo. Então, aonde está usando a lei de Hess aqui? Aonde você está usando a lei de Hess? Você está dizendo que essa reação ocorreu em 3 etapas. O metano, depois o carbono, depois o hidrogênio. Ou seja, ao somar carbono, grafite com carbono, grafite. 2 hidrogênio gasoso com 2 hidrogênio gasoso. O que foi que sobrou? Metano gasoso. Oxigênio mais oxigênio. Isso aqui eu somo, né? Oxigênio com oxigênio. 2 mols de oxigênio gasoso. É igual. O que sobrou do lado de cá? Nenhum hidrogênio, nenhum carbono. Sobrou CO2 e o quê? 2 mols de água. Sendo água gasosa e CO2 gasoso. Esta equação é igual à equação desejada? É. Se esta minha equação, ao somar, isso aqui é como se fosse a prova dos 9, né, que, na matemática, é como se me desse a certeza de que a minha soma está correta. Então, eu estou realizando a reação em 3 etapas diferentes. Eu estou dizendo que a reação passou por 3 etapas. Aqui no meu desenho, por exemplo, só são 2 etapas. Mas, perfeito? Eu estou tratando ela como se ela tivesse ocorrido em apenas uma única etapa. Então, agora, o que é que você faz? Você soma mais 120 menos, ok? 49 com 6 dá 15, não é isso? 15 vai 1. 4 com 1, 5 com 1, 6. E 1, 166. ΔH vai ser igual a menos, quanto? 165 dá 5, né? E 6 menos 2 dá 4. Menos 45 kJ. Ok? Então, você calculou o ΔH desta reação aqui, utilizando 3 reações diferentes. 1, 2, 3. Tratando como se tivessem ocorrido 3 etapas diferentes, mas a somatória das etapas dá a reação direta, como se ela tivesse ocorrido diretamente. Então, o ΔH é o mesmo. Isso é chamado lei de Hess. Então, detalhes, ok? Tem que se prestar atenção no estado físico das substâncias mencionadas, sólido, líquido e gasoso. Se te derem 3 reações, você vai usar as 3. Se te derem 4, você vai usar as 4. Se te derem 5, você vai usar as 5. Então, todas as reações serão utilizadas. Perfeito? Não tenha medo, serão utilizadas. Então, você usa 1, 2, 3, usa as 4. E a teoria diz, se você fizer a reação de uma forma direta ou usando 3 etapas, perfeito? Você pode obter o ΔH de reações que você não faria diretamente. A vantagem é essa. Existem algumas reações, imagina, essa aqui é fácil fazer, é a combustão do metano, mas existem reações que são muito complexas de serem feitas. Depende muito do ambiente e tal. Então, teoricamente, a gente conseguia calcular o ΔH dessa reação usando reações alternativas, né? A isso nós damos o nome, né, de lei de Hess. Parece simples, né? Como diz, aquelas coisas de até eu inventaria, né? Mas tem os seus graus de dificuldade. Algumas coisas eu mencionaria a respeito dos exercícios de lei de Hess. Quais seriam? 90% das vezes, quando ele te dá 1, 2, 3 reações, o que você vai observar são reações de substâncias simples que você pode usar como calor de formação, ao invés de utilizar a lei de Hess propriamente dita, né? Que também facilita, ok? Facilita muito. Então, por exemplo, ΔH é menos 59, 58, né, kJ. Aí ele coloca aqui carbono, grafite, mais oxigênio gasoso, dando origem a CO2 gasoso. ΔH é igual a menos 49 kJ. E você tem lá C4H10,
não, carbono, grafite, mais hidrogênio gasoso, mais, dando origem a C4H10, ok? C4H10, aí vai dar 5 aqui, 4 aqui, ok? ΔH é igual a menos 200 kJ, certo? E aí ele chega lá para você e pergunta, quanto é, né, ΔH da reação? C4H10 mais O2, dando origem a CO2 mais H2O, certo? Então, ele quer saber o ΔH dessa reação aqui, a água gasosa, CO2 gasoso, balanceando 4 mols, 5 mols, ok? 4 vezes 2, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? É isso, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8, com 5, 8 com 5, 13, né? Então, 13 meios, ótimo, perfeito? E aqui, 1 mol. Bem, então, imagine, você tem 3 equações e tem uma equação que você não deseja. Então, ou você vai usar a lei de Hess, ou você vai observar o seguinte, olha, essa reação aqui é o calor de formação da água gasosa. Então, eu vou pegar aquele menos 58 e multiplicar por 5. Aí eu tenho o calor da água gasosa. O calor do gás carbônico é menos 49. Aqui eu tenho que pegar 49, não é isso? Menos 49 vezes 4 vezes. Aí eu tenho o calor do CO2. O calor da água é 0. E o calor do C4H10 gasoso, ok? É menos 200. Então, o que foi que você fez aqui? Aqui você está usando o calor de formação. Também é uma das formas de você fazer esse exercício, ok? A somatória desses dois aqui dá entalpia, né? Variação de entalpia do reagente, que no caso é menos 200. A somatória desses dois aqui, você tem a entalpia do seu quê? Produto. E como é que você acha o ΔH? ΔH é igual a entalpia do produto, variação de entalpia do produto, menos variação de entalpia. Vamos colocar aqui a somatória da entalpia dos produtos, menos a somatória da entalpia dos reagentes. Né? Porque você somou a entalpia dos reagentes, aqui você somou a entalpia dos reagentes, aqui você somou a entalpia dos produtos. Né? 8 vezes 5 dá 40. Vão 4, 5 vezes 5, 25, 290, menos 290. Aqui, vamos colocar aqui, 9 vezes 5 dá 200, menos 4, 200 menos 4, 196. Menos 196. Também dá, né? Então, somando os dois, dá quanto? 0 dá 6. 9 com 9 dá 18, vai 1, 2 e 1, 3 e 1, 4, menos 486 kJ. Aí, somatória da entalpia dos produtos. Não se esqueça, ΔH é igual a menos 486, menos 200. ΔH é igual a menos 486 mais 200. ΔH é igual, cortou 200, tira, fica menos 286 kJ. Bem, Almir, eu não usei diretamente a lei de Hess, né? Não. Você usou os calores aqui. Mas se você tivesse feito, daria no mesmo. Qual é o grande tchan? É você olhar aqui se todas as reações são elementares, né? Elementares, forma alotrópica mais estável, forma alotrópica. Por exemplo, se aqui, ao invés de C, fosse CO, pronto. Aí você já teria que utilizar a lei de Hess. Você não poderia utilizar diretamente o calor de formação. Mas 90% das reações que você vai utilizar a lei de Hess, você também pode resolver por calor de ligação. Ok? Então,
nós conseguimos fazer aí, levar adiante aí nosso material em relação à lei de Hess. Ok? Bem, nas próximas aulas, exercício. Calor de ligação, calor de formação, calor de lei de Hess e terminamos o nosso assuntozinho de termoquímica. Tá joia? Agora é exercitar. Um abraço a todos e nos vemos na próxima aula.